Podcast. História de hoje: Provações em Alta. Desde muito jovem, eu fiquei responsável pela minha mãe. E eu já namorava a Cristina. Depois de 5 anos, nós concordamos em nos casar. E ela tinha conhecimento de que eu era responsável pela minha mãe. Muito felizes, nos casamos e fomos morar na casa da minha sogra. Meu esposo era responsável pelos gastos dessa casa desde muito novo. Ele teve sua responsabilidade, pois arcou economicamente com o aluguel, com os gastos pessoais e com a doença dela. De todos os modos, eu fui morar com eles, pensando que meu casamento seria cheio de alegria e responsabilidades. Porém, não foi o que aconteceu. Eu e ela éramos líderes na igreja. Naquele tempo, eu já era líder na igreja. Cuidava das equipes da igreja. Minha esposa era professora da escola sabatina, na escolinha das crianças. Ela também foi diretora do Ministério da Criança naquela época. E nós realizávamos nosso trabalho na igreja, normalmente. Quando eu fui morar com a minha sogra, queria ter um lar feliz. Porém, infelizmente, ela tinha muitos ciúmes de mim e eu muitos ciúmes dela. Eu não conseguia cuidar das minhas responsabilidades na totalidade, porque minha sogra queria lavar, passar e continuar cuidando dele como sempre foi o filho dela preferido. Era como se fosse o esposo dela. Então, eu não conseguia ter esse espaço para ser uma esposa responsável. Para mim era muito importante ficar com a minha mãe. Eu gostava muito de ir no quarto dela enquanto minha esposa estava dormindo. Eu ficava lá com a minha mãe, assistindo a um filme, conversando com ela, passando o tempo. O tempo que era da minha esposa, o que deveria ter sido da minha esposa, acabou sendo da minha mãe. Eu insisti de novo, mas o Dani não escutava. Então, eu tomei uma decisão: terminar o meu casamento e me separar. Mas antes eu tinha que dar uma notícia. Tinha que contar para ele que eu estava grávida. Eu fiquei surpreso quando a minha esposa me deu essa notícia. Para mim era algo incrível, eu não podia acreditar. O mais emocionante que poderia acontecer na minha vida: ser papai. Uma coisa indescritível. Mas eu falei com a minha esposa, tentei tranquilizá-la, disse a ela que as coisas vão se acalmando aos poucos. Eu pensei que a resposta às orações era o bebê que estava a caminho. Eu estava emocionado e, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar mais preocupado. Mas a emoção de ter um filho, para mim, foi uma coisa que mudou toda a minha vida. Foi uma coisa emocionante. Eu não vou esquecer o dia que a Cristina me deu a notícia. Para mim, foi sensacional. Foi o melhor que poderia ter acontecido na minha vida. Com muita emoção, fomos pela primeira vez ao médico para fazer a ecografia do nosso bebê. Eu estava emocionado, eu não conseguia esperar, estava desesperado e não economizei. Eu queria uma ecografia 3D para poder ver meu filho, seu rosto, suas perninhas. Eu estava fascinado. O médico estava emocionado. Mas, de repente, o seu rosto mudou. Para mim e para minha esposa foi bem estranho, mas eu segurava a mão dela e ela me perguntava: fala comigo, o que foi? E eu dizia: olha, não sei, vamos ver, vamos esperar, mostrando-o para ela. Eu estava feliz, até o médico falar que tinha encontrado um problema em nosso bebê. Ele tinha detectado lábio leporino, de 3º nível. Apesar de não termos resolvido o problema, porque eu continuava morando na casa da minha mãe com a minha esposa, nós fizemos um pacto. Um pacto de levantar todas as manhãs, às 5 da manhã, para orar para que Deus realizasse um milagre na vida do nosso filho. A situação espiritual melhorou. A gente levantava sem falta todas as manhãs, às 5 da manhã. Nós orávamos 1 hora para que Deus fizesse o milagre de fechar a ferida que o nosso filho tinha no rosto.
Eu entendi que aquele momento era bem delicado e devíamos continuar com o pacto e nos apoiamos em Deus pela saúde da nossa filha. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.